tudo bem? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? É uma alegria, uma satisfação muito grande para mim vir dirigir o culto, quer dizer, estar aqui, né, na casa do Senhor, conjuntamente com os irmãos. E para pequena reflexão inicial, eu queria que a gente abrisse a Bíblia em 1 Coríntios 10, versículo 31. Se eu estiver falando muito rápido, então eu vou me concentrar para falar bem devagarzinho, viu? 1 Coríntios 10, versículo 31. Como eu sou professora da EBD, mesmo a gente sendo projetando aí, quem tiver puder, né, ainda traz a Bíblia física, vamos se esforçar para abrir aí, hein? Podemos ler? Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos repetir mais uma vez para a gente ver, para entrar. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Toda vez que eu venho dirigir o culto, eu lembro quando eu comecei, né, minha vida cristã. Todas as vezes eu fico bem reflexiva quando eu venho para cá. E eu lembro que eu ia para a igreja, comecei assim, com 16, 17 anos, né? E aí eu achava que existiam assuntos que Deus não se intrometia, que Deus era muito ocupado para poder querer saber se eu queria comer pão ao invés de cuscuz, ou se eu gostava mais de rosa do que de verde, alguma coisa. Deus é muito ocupado, Ele não vai se preocupar com isso, não. E na caminhada cristã, a gente vai aprendendo, tendo conhecimento, e percebe que Deus é um Deus de detalhes. E Ele quer estar conosco todos os dias, todos os momentos. E quando eu lembrei desse versículo, eu lembro do ensinamento que eu tive, que a gente precisa trazer o Senhor para o nosso cotidiano, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Só que o grande erro nosso é que às vezes a gente departamentaliza, né? Ah, não, eu só posso buscar Deus quando eu estiver na igreja. Ou eu só posso buscar Deus quando eu estiver lá na minha casa, no meu quarto, na sala, ou fizer um culto doméstico, ou algo parecido. Mas nós precisamos aprender a estar com Cristo, a saber que a presença de Cristo nos acompanha em todos os lugares que estejamos. Quando quando entrei na faculdade, eu passei por um período de adaptação, dormia muito tarde, acordava muito cedo, e aí eu dizia, ou eu oro, ou eu tomo banho, ou eu como, quando eu chego do trabalho, da rua, né? E aí tinha dia que eu orava, né? Tinha que escolher mesmo, ou eu tomava banho, ou eu comia, ou dormia suja. Enfim. E aí, o que é que acontece? Eu aprendi, o meu pastor me dizia assim, tudo que a gente ama, a gente dedica tempo. Se você não está conseguindo orar no final do dia, acorde 5 minutos mais cedo e ore. Acorde 10 minutos mais cedo e ore e leia o versículo e medite, né? Ou então até hoje a gente faz, né? Não sei quantos ainda tem, de orar com quantos estão indo para o trabalho, porque eu também achava que eu só podia orar se eu me ajoelhasse. E nós precisamos estar orando, intercedendo em todo o tempo. Quando a gente vai no nosso trabalho, não sei como é o trabalho de vocês. Eu sou professora. Então, desde a hora que eu estou ali, ou no transporte, ou no ônibus, ou no carro, e estou indo para o meu trabalho, eu falei, Senhor, me abençoa. Outra coisa que eu acreditava é que, para trabalhar para o Senhor, eu só tinha que ser missionária. Só podia trabalhar, aí dizer, meu Deus, como é que eu vou servir ao Senhor se eu não vou ser missionária? Porque naquela minha época, né, há uns anos atrás, ser missionária precisava de muito custo, né? Não sei hoje muito bem como é. E aí, teve uma pessoa que me disse, Ives, você vai escolher a profissão que você tem competência para ser, e você vai usar essa profissão para a glória de Deus. Então, a gente precisa ter esse entendimento, né? Que Deus nos capacitou com habilidades, com competência, com natureza, né? Com coisas que é para a glória do Senhor. Nosso trabalho. Quem não trabalha também, que está em casa, orar, irmão. O serviço que você faz em casa, eu sei que é um serviço, né? Às vezes mais trabalhoso, cozinhar, passar, limpar. Vamos fazer com excelência, para a glória
de Deus. Amém? Amém. Então é isso. Vamos orar que o Senhor, né, nos ensine, nos capacite. Essa primeira reflexão que eu quero fazer com vocês, que o Senhor nos ensine, nos capacite a trazê-lo, né, para o nosso cotidiano em todo o tempo, que a nossa mente, né, nossos sentimentos estejam realmente cativos ao Senhor, pedindo a Ele o tempo todo que Ele esteja conosco. E onde nós estivermos, crermos que nós somos luz, e onde há luz, não há trevas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é nosso consolo, é nosso abrigo, Senhor, é nosso alimento, é nosso sustento, Senhor. Que a Tua palavra, assim como o Senhor mesmo disse, que o Senhor aplique em nossos corações, Senhor. Que podemos fazer qualquer coisa, Senhor, comer, beber, estar com o nosso filho, estar com o nosso marido, estar com os nossos amigos. Que façamos com excelência para a glória do Senhor, como diz aquele livro que a gente às vezes já leu, em meus passos, o que faria Jesus, que a gente esteja o tempo todo com a mente ligada ao Senhor, ó Deus, para que a gente possa fazer para o Senhor a nossa vida ser consagrada ao Senhor todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou passar a palavra para o Ministério de Louvor, viu? Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor, de poder render a Ele louvores? Quantas vezes nós nos vemos tristes, angustiados, mas chega uma hora que o Senhor Jesus, Ele nos toca de uma maneira diferente. E muitas vezes nós também conseguimos tocar esse Jesus também de uma forma diferente. Que nessa noite nós possamos tocar como aquela mulher que tocou nas vestes do Senhor Jesus de forma a extrair virtude. Que possamos tocar o coração do nosso Deus em adoração, em louvor, porque dia após dia Ele nos toca de maneira transformadora. Amém? Vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Aleluia. Peso. Oh, quão triste
Jesus disse: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá, não se turbe o seu coração, não tenha medo. Ele é o Deus que diz: não se turbe o vosso coração, não vos inquieteis por coisa alguma, apenas adore, exalte, permita ser tocado por esse Deus de amor, por esse Deus Shalom, esse Deus de paz, a paz que excede todo o entendimento, a paz que nos livra de todo pecado, de toda acusação, a paz que nos faz caminhar na presença dEle. Se até aqui a tua paz foi roubada e te impediu de se achegar ao Deus, à casa do Senhor, esse é o dia que Ele vai tocar você novamente. Ele te deu a paz que o mundo tirou, a paz que o mundo roubou. Declare: tocou-me Jesus, aleluia. Tocou-me Jesus, tocou-me. E Ele tocou com propósito de paz, Ele encheu meu coração. Tenha o seu coração inundado da paz do Senhor. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Coloque a mão no seu coração e repita esse refrão final. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. E esse bem é irrevogável. Aleluia. Amém? Aleluia. Aleluia. Portanto, vamos render a Ele, que é o único digno de louvor e adoração. Obrigada, Jesus. Obrigada pela oportunidade, Senhor, de te pertencer. Obrigada por cada vida aqui, por cada família, por aqueles que estão nos acompanhando nas transmissões. Que se una conosco nessa hora, para declarar que o Senhor é o único das nossas vidas, o único com poder, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre os nossos passos. Nós queremos consagrar a Ti e bendizer o Teu nome. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. Nós podemos te sentir, Senhor, neste lugar. E por isso ministramos louvor, bendizendo o Teu santo nome, ao único que é digno de receber a honra e a glória. Recebe, Jesus. A força e o Tudo poder. é Teu, Senhor. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real,
é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Entrega tudo a Ele. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Nós te exaltamos, Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coloca a mão no teu coração. Eu Consagro todo o nosso. Coloca a mão no teu coração e declara: eu consagro o meu coração e o meu ser a Ti, Jesus. Aleluia. Te exaltamos. E nesse mesmo espírito de adoração, a gente vai ler Salmo 37, 5. Eu procurei um versículo assim que para mim poderia, em Salmo, né, já que a gente dia de quarta está estudando no Salmo, que fizesse sentido assim o que poderia estar mais associado ao dízimo. Mas para mim foi esse, viu? Salmo 37, versículo 5. Amém? Diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? A gente quando também, né, começa a frequentar a igreja e entende, né, o princípio do dízimo, a gente começa a compreender aos que trabalham que Deus é que abriu a porta do emprego, é Deus que nos dá a saúde para estar lá, é Deus que nos deu a competência para exercer essa profissão, dentre outras coisas mais, né? E a bênção, né, quando a gente recebe, a gente acaba proporcionando, não só a nós, mas aos que estão perto de nós também, muitas coisas, né? E assim, quem é mais, deveria ser mais agradado? Não sei vocês, né? Mas quando a gente recebe o dinheiro assim, às vezes a gente quer dar um agrado mais a quem está perto da gente, alguém dá um presente, né? E aí o maior presente que a gente pode dar hoje ao Senhor, no caso, em relação ao dízimo, é a oferta mesmo, né? O dinheiro para o sustento da casa do Senhor. Naquela época, né, no Antigo Testamento fala sobre os levitas, né? Que não só, a gente pensa hoje que o levita é só quem canta, mas levita na época era uma tribo de Levi que ficava cuidando de tudo, né? Das ofertas consagradas ao Senhor, creio que limpavam, que faziam tudo, né? Louvavam, limpavam, cuidavam, tratavam pessoas. E assim, hoje, o nosso dízimo, o nosso recurso é para a manutenção, no caso dos levitas que trabalham no serviço do Senhor. E muitas vezes, gente, às vezes quando a gente não consegue dar em recurso, em dinheiro mesmo na casa do Senhor, por que a gente também não oferece o nosso serviço à casa do Senhor? Né? Quando a gente também já pode ficar tímido, dizer assim, eu não sei o que eu vou fazer na igreja, mas eu digo a você, existe um lugar para você no serviço na casa do Senhor. A gente ouviu, acho que há 15 dias atrás aqui, até uma peça que Stephanie estava, o Senhor chamando, né? Para quem queria trabalhar para Ele, né? Eu entendi assim, né? E assim, a gente às vezes é negligente, porque a gente trabalha, emprega tanta força, talvez lá fora, né?
e a gente não emprega tanta força no reino do Senhor. Então, eu quero encorajar você, que você aí está aí sentado, talvez você queira trabalhar, mas não sabe quem vai procurar, ou para aquilo que arde seu coração, adolescente, jovem, criança, idoso, ministério de serviço, ministério de louvor. O Senhor está te esperando para você servir. Não se acanhe, né? Não fique tímido e venha trabalhar para o Senhor. Amém? Vou passar para vocês de novo. Aleluia. Eu gostaria de chamar os diáconos de serviço para se colocarem. Senhor, nós queremos te entregar o nosso tudo, Senhor. Entregar o nosso coração a Ti. Tua palavra diz que aonde estiver o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E nós queremos fazer menção ao Teu nome nesta noite. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti, meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu canto esta canção de entrega a Ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, a Teu nome dá louvor, sentir Tua alegria, partilhando Tua dor. E eu entrego. Você pode se colocar de pé para entregar o melhor do teu louvor, que é a adoração que sai do seu coração. Nós entregamos, Senhor, e eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo que temos, Senhor, tudo que somos, tudo veio de Ti e é para Ti, é a Ti que nós consagramos. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu entrego, Senhor. Aleluia. Porque nós confiamos em Ti, Jesus. Tu és o nosso Deus, o Deus da nossa confiança, o Deus da nossa paz, o Deus do nosso descanso, o Deus da nossa provisão. Obrigada, Jesus, por tudo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus. Pai, realmente nós temos que entregar todas as coisas nas Tuas mãos, Senhor. Porque, Deus, o Senhor é maravilhoso. E se cada um de nós, Senhor Deus, se propor a colocar todas as coisas nas Tuas mãos, Pai, eu sei, Senhor, que o Senhor é maravilhoso para cuidar
de cada uma coisa. A tua palavra diz que é tudo entregarei nas tuas mãos. Que cada um de nós nessa noite, a partir desse momento, possamos colocar todas as coisas nas mãos de Deus. Senhor nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, recebe, Senhor Deus, as nossas coisas, aquilo, Deus, que nós não possamos fazer, Senhor. Nós temos um Deus que faz, nós temos um Deus que desfaz. Deus, nós temos um Deus que faz todas as coisas. E por que não entregar a esse Deus santo, maravilhoso, poderoso, Deus Altíssimo, Pai da eternidade e o Príncipe da paz? É Ele que nos dá a paz, é Ele que nos dá alegria, Senhor. É Ele que conforta o nosso coração, é Ele que conforta a nossa mente. Através da palavra de Deus, a nossa mente, nosso coração é informado e nos traz alegria, nos traz a paz através dessas informações que recebemos do Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado mesmo, Pai, de nosso coração. Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Publicamente, Deus, eu quero declarar nessa noite, Pai, eu não tenho em quem eu crer, a não ser no Senhor. Pai, toda a minha crença, tudo que rege em minha vida, meu coração, minha mente, está em Tuas mãos, Senhor. Que o Santo Espírito de Deus possa estar acolhendo nessa noite cada vida presente aqui. Cada pessoa, Deus, que passou daquele portão, o Espírito Santo de Deus possa estar abraçando, orientando, ensinando acerca da entrega de todas as coisas em Tuas mãos, Senhor. Toma cada um nas Tuas mãos aqui, Senhor. Abençoa os Teus filhos, abençoa Tuas filhas, Senhor. Toma nas Tuas mãos e abençoa, Senhor. Abençoa os dízimos, as ofertas que for chegar aqui ao Teu altar, Senhor Deus, ao gasofilaço. Toma todas as coisas nas Tuas mãos e abençoa, meu Pai. Pai, eu quero colocar nas Tuas mãos o pastor que vai nos trazer essa palavra nessa hora, nesse momento. Eu quero pedir que o Espírito Santo do Senhor esteja preparando cada coração, cada mente, cada pessoa que está aqui nessa noite, para receber esse prêmio, esse presente do Senhor, através do pastor Davi. Usa conforme a Tua vontade, Pai. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Oi, nesse momento vou passar a palavra para a Stephanie, para o momento missionário. Graça e paz, igreja. Estou aqui para a gente falar de mais um país e também orarmos por mais um país. E aí, como a gente tem feito aqui, né, a gente tem entendendo dicas, trazido curiosidades desse país. Esse país, a maioria das pessoas professam a religião católica. Alguém arrisca um palpite? Oi? Itália, né? Falar Itália. Não é. Portugal também não é, né? São países onde tem bastante pessoas, né, que professam catolicismo. Eu acho que com essa próxima dica aqui vocês vão acertar. Esse país, segunda dica, assim como a gente baiano, a comida que eles fazem leva esse ingrediente aqui. Opa, alguém acertou já aí, México. Exatamente, já acertaram México. Assim como a gente baiano, eles gostam, né, bastante de pimenta. A comida que eles fazem é bastante apimentada, né, os pratos típicos. Isso mesmo, México. O México é um país que, infelizmente, tem sofrido muito com o narcotráfico. O narcotráfico tem assolado, né, a vida dos mexicanos, a ponto de, em 2017,
70 pessoas morrerem por dia, vítimas do narcotráfico. Várias gangues têm se instalado e também têm perseguido os cristãos. Inclusive, Portas Abertas, que normalmente, né, trabalham em países com perseguição cristã, e a gente não imaginaria que o México, tão próximo da gente aqui, teria um trabalho do Portas Abertas, né, que normalmente é focado nos países, né, fechados, né, países onde não tem, onde os cristãos são maciçamente perseguidos. Mas o Portas Abertas tem trabalho lá porque o México é um local onde os cristãos, né, protestantes são perseguidos. E por que são perseguidos? Porque as pessoas encontram Jesus e têm a sua vida transformada, ou seja, largam crime. E isso para o narcotráfico é ruim, porque eles estão perdendo pessoas para Cristo. As pessoas deixam de fazer, né, as coisas erradas e passam a seguir Jesus. Então isso é ruim para o narcotráfico. E por conta disso eles perseguem os cristãos. Além disso, outro dado muito triste do México é que é um dos países onde mais tem tráfico humano. O narcotráfico também está influenciando isso. Eles pegam as mulheres, sua grande maioria mulheres, e traficam, né, para outros países, para outras regiões, justamente para obter recursos. Então é algo que o México, isso me assustou, esse dado, é um dos países do mundo onde mais tem tráfico humano. Então são dados que nos alertam, são dados que a gente deve estar, né, orando pelo México, para que o Senhor dê a paz, cantamos aqui, para que eles possam alcançar a verdadeira paz que só obtemos em Cristo, e que o Senhor possa fortalecer os cristãos que estão lá, os missionários que lá estão, para que eles perseverem, mesmo diante de tanta perseguição, mesmo diante, né, de correndo risco da sua própria vida, ser ceifada pelas gangues que ali estão instaladas. Então, vamos colocar de pé para orar pelo México nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, porque um dia nós tivemos um encontro com o Senhor, Deus. Nós queremos também, Deus, que os mexicanos possam ter esse encontro com o Senhor, Deus. Que eles venham ser libertos, Deus, da escravidão, do pecado, assim como um dia nós fomos também, Pai. Eu te peço que o Senhor sustente os missionários que lá estão, Deus. As perseguições que estão sofrendo, que o Senhor dê livramento a eles, Pai. Que o Senhor dê estratégia, Pai. Que em nome de Jesus, essas gangues que estão lá instaladas, Deus, elas venham perder esse poder que elas têm hoje, Deus. Que em nome de Jesus, o Senhor, Deus, venha realmente transformar o México, trazer a verdadeira paz, Deus, a esse país que carece do Senhor, Deus, que tem vindo sua população com vida ceifada, Senhor, por conta da violência, Deus. Também, Deus, pessoas que estão sendo traficadas, Deus, para outros locais, por conta dessas gangues também, Deus. Pai, liberta essas vidas, Pai. Salva, restaura, Senhor. Em nome de Jesus, nós te clamamos pelo México, Deus. Que eles possam ter um encontro real contigo. Que essa histórico dessa nação possa mudar, Deus. Que o Senhor entre, Deus, e faça uma transformação nessa nação, Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou passar a palavra para o pastor Davi. E aí ele... Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Passando para os amados irmãos, a informação, estou aqui agora passando a informação também para os demais irmãos que estão em casa, que o nosso culto não está sendo transmitido, ok? Por conta de um problema aí na internet, então nós não tivemos a condição de estar transmitindo. Então vocês, né, estarão aqui acompanhando a palavra e também estiveram aqui adorando a Deus, né? E o pessoal que ficou em casa, infelizmente, não teve essa condição, né? Mas para não deixar eles assim, com gosto de pirulito na boca, né? Aquela criancinha que gosta de, né? Poxa, eu queria, né? Então, a gente está gravando o culto ali, depois que terminar, né? Com o tempo hábil, a gente vai lançar esse culto na internet, como a gente sempre faz. O cuidado que a gente tem é de repassar isso novamente para os irmãos, para aqueles que não vieram, para não perderem a sequência, né, do que a gente está estudando, né? Nós estamos lendo a palavra do Senhor no livro de Salmos, e essa palavra que nós estamos lendo, nós tivemos essa semana aí, né, a leitura do 38 até o 45, então nós vamos estar
hoje ministrando no Salmo de número 40. Lembrando, eu estou falando de novo porque é sempre bom a gente refrisar, né? Salmo não tem capítulo. Então, pastor, eu posso falar Salmo capítulo 40? Poder você pode, mas está errado, viu? Então, o ideal é não falar errado, é não errar, né? Então, para não errar, não é Salmo capítulo 40, é Salmo de número 40 ou Salmo 40. Aí, né, vocês fiquem à vontade nesse sentido, pode ser uma coisa ou outra. Amados, nós estamos lembrando aos irmãos o empenho, né, de todas as igrejas batistas do Brasil sobre missões. A gente precisa entender, né, a necessidade que existe no campo missionário. No mundo existem muitos países que nem ouviram falar de Jesus ainda, né? E não é só, por exemplo, assim, a questão de perseguição. Existe a perseguição e é pesada. A gente vê aqui, né, o tempo todo que as promotoras estão aqui falando sobre missões, a gente vê muitos países com problemas onde o evangelho não pode ser propagado. Mas, acreditem, existem muitos países que o evangelho até pode ser propagado, mas que não tem ainda uma igreja, né? Existem, por exemplo, tribos que não é uma questão de somente o fato de ser perseguição, é o fato de que não se consegue entrar lá, por conta das dificuldades geográficas. Então, nós precisamos investir em missões, precisamos investir, precisamos orar, e nós temos um desafio, a nossa igreja tem um desafio, são R$6.000 para nós levantarmos, né, até o dia 23 de abril, então, ore ao Senhor, né, como eu sempre tenho dito aqui, missões é algo que é pessoal, né, então, não é um númerozinho, eu vou, né, estabelecer aqui na minha classe o número de pessoas e vou dividir, não, missões não é isso, missões é algo que o Senhor move o seu coração para você abençoar a obra missionária, abençoar pessoas que estão no campo e que precisam, obviamente, da intervenção do Senhor nas suas vidas. Então, na medida que Deus ministrar no seu coração, você então se prepara e procura a sua classe, né, a classe de EBD, e oferta. Pastor, eu tenho dificuldade de vir domingo pela manhã, então eu não tenho condições de frequentar, por exemplo, a EBD. Existem alguns casos muito específicos de pessoas que trabalham todos os domingos, e principalmente os domingos pela manhã não conseguem vir, não tem problema, você pode ofertar diretamente no gasofilaço da igreja, qualquer culto que você venha, na oferta, no envelope, existe o lado missões, né? O campozinho, você bota lá, missões, e coloca no gasofilácio. E por último, né, a última opção, se você quiser fazer isso diretamente na conta da igreja. Mas na conta da igreja, o interessante é que você faça isso e registre com um décimozinho, né? Então nós orientamos a todo mundo que vai colocar algum valor na conta para missões, coloca 0,1, porque aí fica certo. Se aparecer lá 20,01, ó, isso aqui é de missões. Apareceu 100,01, ó, isso aqui é de missões. E assim, eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, pela administração dela, porque assim, eu posso acompanhar isso sistematicamente, os tesoureiros, o trabalho deles, né? Agora mudando de diretoria, a gente até no dia 11 de abril, que a gente vai ter a sessão, então a gente vai estar aqui, né, agradecendo também aos irmãos que estão saindo, e agora tomando posse, né, os novos irmãos também da tesouraria. Nesse dia, a gente espera realmente que os irmãos venham, para que os irmãos possam acompanhar, né, tudo aquilo que tem sido feito, a questão do ar-condicionado, os valores referentes ao ar-condicionado que se tem. A gente ainda está esperando, né, as ações da Coelba e também esperando as melhores condições, o melhor momento para a gente poder fazer, então, a aquisição dos aparelhos. Mas voltando a falar sobre a questão administrativa, louvar a Deus pelo controle dos meninos, né? E a análise correta de saber que aquilo ali, aquele valor vai para missões. Então, assim, o valor que é para missões, irmão, é para missões, não se mistura, não. O valor que é para uma coisa é para uma coisa, o valor que é para outra coisa é para outra coisa. Então, não há... mas botou tudo na conta, mas aí a gente tem como identificar, e é por isso que eu estou pedindo aos irmãos para, quando for ofertar para missões via conta, 0,1. Então, R$1, 1,01, R$100, 100,01. Então, aí o tesoureiro vai identificar na hora, ó, isso aqui foi missões, e aí separa, e quando a gente for pagar o boleto da junta, que é um boleto livre, né, ou seja, quanto que a igreja arrecadou, a gente envia para a Junta de Missões Mundiais,
o valor que foi contabilizado. Amém? Então, nós desejamos realmente que a igreja esteja entendendo esse princípio, né? Que é bíblico, que não é um princípio apenas batistas, né? Eu gosto de ser batista porque batista é bíblico, né? Mas é um princípio da palavra, tá? Uma igreja que faz missões é uma igreja que cresce, é uma igreja viva. E se a gente quer obter crescimento, a gente precisa começar metendo a mão no nosso bolso, abençoando, dobrando os nossos joelhos e orando e se mobilizando para que a gente possa fazer missões aonde a gente estiver. Dia 1º de abril vai ter missões, né? Não é missões em outro mundo, ou melhor, em outro país. Em outro mundo fica difícil, né, Esther? Em outro país, né? É no mesmo mundo, por isso que é missões mundiais, né? A gente vai ter aí um momento especial também da gente levar a palavra de Deus, né? E o Ministério de Evangelismo, junto com os jovens, estarão aí na liderança desse evangelismo. Amém, amados? Vamos então abrir as nossas Bíblias, vamos ficar em pé, né, para a gente ler a palavra do Senhor. Esse salmo de Davi, né? O salmo 40. E nós não vamos ler o salmo todo, tá? Eu só vou ler o salmo primeiro, a primeira parte do versículo. A gente vai, Bruno, passar, irmã Rita, por um bocado de versículo aí, Ademário. Mas, agora, para começar, Rose, eu só vou ler o primeiro versículo, a parte A. Ok? Ali tem, esperei confiadamente pelo Senhor, e outras traduções diz, esperei com... Pronto, então, a gente não vai precisar nem olhar para lá, tá bom? Eu só vou ler isso aqui, tá bom? Esperei com paciência no Senhor. Então, vamos dizer essa frase, que aí é uma parte do versículo. 1, 2, 3. Como disse o pastor que esteve aqui, para ensaio tá bom, mas pode melhorar, né? Vamos lá? 1, 2, 3. Amém, amém, amém. Curve sua cabeça agora. Pai querido e amado, nós louvamos o teu nome pela tua palavra. Queremos te agradecer, ó Deus, por esses irmãos que estão aqui, ó Deus, pela dedicação de estarem na tua casa, de virem buscar o alimento fresquinho do Senhor. Por isso mesmo eu peço ao Senhor que o Senhor, de fato, o Senhor ministre ao nosso coração, fala à tua igreja, aquilo que o Senhor deseja para a vida de cada um de nós que estamos aqui. E aqueles irmãos que estarão também assistindo posteriormente, que o Senhor fale, que essa palavra, Senhor, seja uma palavra, meu Pai, onde nós realmente sejamos tocados pelo Senhor, porque não tem outro sentido, não tem outro pensamento, ó Pai, a não ser de estar debaixo da direção do Senhor nesta hora. Nós agradecemos ao Senhor por esse momento e oramos a Ti no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos, esse texto ele é muito interessante, né? Primeiro porque fala de um tema que é muito pertinente para a nossa vida. Irmãos, quem é que gosta de esperar? Em geral, nós somos incomodados. E eu vou dizer uma coisa mais séria para os irmãos agora. Irmã Renilda, é mais forte ainda isso. Por quê? Porque quando nós vamos para o nosso cotidiano, irmã Patrícia, nós estamos sendo treinados a não esperar. Então, a vida do ser humano hoje está andando numa velocidade muito grande. As coisas são muito rápidas. E quando eu falo disso, eu sempre me lembro, Eliane, de uma coisa assim que me marcou. Vou falar de uma coisa que me marcou na minha adolescência, irmã Iva. Na hora que... adolescência nem tanto, já juventude já. Não adolescente não, juventude. Eu discava para poder a internet funcionar. Certamente estava melhor do que essa aqui, que nem funcionando tá. Mas a culpa não é nossa não, é aí das operadoras. Mas entenda, você discava, Ricardo, e aí ficava lá. Tum, tum. Quando atendia, ou seja, quando conectava, não era assim não, tchum, já está funcionando. Não. Eu não sei, quem é que teve essa experiência aqui de viver isso? Aqui, ó, pouca gente, pessoal tudo novo, graças a Deus, né?
Mas então ficava assim aquele negócio. Aí parecia que está, né? Daqui a pouco, pronto. Agora você está conectado. Irmãos, isso era normal. E todo mundo esperava. Era de boa. Tipo, esperava discar, esperava o negócio fazer. Esperava. E outra coisa, a velocidade não era assim, absurda não. Você botava um negócio lá para digitar e toma esperar, e vai abrindo um negócio assim devagarzinho, uma barra assim, ó, e vai. E você ali, ó, e você esperava. Mas o que acontece com a nossa geração? Existe uma coisa braba ali, né, que está acontecendo, o imediatismo. Pais aqui, viu? Escutem aí, escutem, pais. Imediatismo. As crianças, elas não querem mais ter trabalho para estudar, não? Você sabia disso? As crianças, elas estão tendo dificuldade, entenda. Isso tem também a ver com a gente, viu? Por quê? Porque as crianças, quando elas têm, por exemplo, eu me lembro que quando eu, por exemplo, não sabia uma palavra, aí minha mãe falava assim, pega o dicionário e vai olhar. Não sei quem viveu isso aqui. Aí você tinha que pegar o dicionário, ficar procurando lá, cadê a palavra? Às vezes errava, mas descobria a palavra. Como é que as crianças querem fazer hoje? Ah, que é isso aqui. Veja bem, pastor, você é totalmente contra a internet? Não, eu só estou querendo mostrar aos irmãos que como nós estamos nessa vibe tão acelerada, a gente termina querendo tudo imediatamente. Então, o imediatismo, só que, ó, crianças que estão me ouvindo, raciocínio não vem assim. Você treinar sua mente não vem assim, ó. Baixou, chat GPT e vai dar, né? Não vem assim não. É bom você procurar, porque sua mente está sendo desenvolvida. Para quando você chegar mais na frente, você ter uma condição melhor. O que é que está acontecendo com essa geração, irmão? Estamos tendo pessoas, crianças, adolescentes, que estão com preguiça. Total. E muitas vezes a culpa é nossa, sabe por quê? Porque a gente não limita a hora de celular, a gente não organiza isso. Então deixa eles, ó, à vontade, a mentezinha vai captando imediatismo, e é isso aí. Bom, fecha o parêntese, tá bom? Deus está falando aí, fecha o parêntese e volta para a ideia de que o imediatismo tem consumido. Fast food, chegou, botou comida, comeu, já estou saindo. É um negócio interessante. Nós somos a geração, Stephanie, do micro-ondas. Antigamente não tinha micro-ondas. Aí tinha que botar o negócio, esquenta o arroz numa panela, esquenta o feijão na outra panela, esquenta. Ou então, mais prático, joga tudo na panela, mistura tudo e esquenta. Mas tem gente que não gosta de fazer isso, não gosta. Tem gente que não gosta. Mas entenda, Cláudia, hoje em dia, a gente vive uma geração do micro-ondas. Botou, esquentou, esquenta tudo separadinho, tudo bonitinho e comeu. Infelizmente, isso também traz as suas repercussões. E por isso que a gente não quer esperar em Deus. Porque, na verdade, a coisa está levando a gente para uma aceleração absurda. Uma outra coisa interessante também, Rose, que tem influenciado muito a gente nos últimos dias, é o hedonismo. Pastor, o que é hedonismo? É uma crença de que você vive para se satisfazer. Você vive para viver prazer. Sua vida só tem sentido se tiver prazer no meio. Então, tipo, tudo que você pode projetar tem que ser a melhor forma de você se satisfazer. O hedonismo está entrando na mente de muitas pessoas. Tem muita gente que só vive procurando o contentamento, o prazer. Então eu tenho que ter o melhor disso, o melhor daquilo, eu tenho que crescer. Nada contra crescimento, claro que não. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor nos abençoa, que o Senhor abre portas, que o Senhor faz coisas tremendas na nossa vida. Nada contra nada disso. Nada contra, inclusive as riquezas, a gente já falou aqui, né?
já dei uma série de mensagens aqui, dia de quarta-feira, inclusive, falando sobre o benefício de você ser uma pessoa organizada financeiramente, de você ser uma pessoa que administre bem aquilo que Deus te dá, das bênçãos do Senhor ser derramado sobre a nossa vida. Isso é bênção, é maravilha, mas preste atenção. Se você tem, glória a Deus. Se você não tem, glória a Deus também. Eu não vou viver na sensação de que está faltando algo, porque infelizmente as pessoas estão vivendo, Carlão, assim. Olha, eu não tenho isso, então está faltando algo na minha vida não tem sentido porque eu não tenho isso. Crentes em Jesus, que tem o principal, que tem o Senhor na sua vida, não pode viver na prática do hedonismo. O mundo está vivendo no hedonismo, mas é o mundo, não é a igreja, não é o crente em Jesus. Não. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei o que é ter fartura e sei o que é passar necessidade, mas eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 12 e 13. A gente precisa abrir os olhos para isso. O mundo está querendo colocar na nossa cabeça que a vida só tem sentido se as coisas se realizarem. A vida só tem sentido se eu tiver sucesso, se eu realizar meus sonhos. A vida só tem sentido se tudo aquilo que eu projetar der certo. Isso é hedonismo. E o crente em Jesus não pode estar submetido a isso. Por isso, queridos, nós devemos ter muito cuidado para que a gente possa não sair do propósito de Deus para a nossa vida pela influência de uma sociedade fora do padrão de Deus. A gente precisa se cuidar. E esse texto, ele traz então essa conotação. Veja que ele diz aí, e a gente vai pensar um pouquinho, e eu quero começar pensando sobre esse salmo, esse esperei confiadamente pelo Senhor, ou esperei pacientemente pelo Senhor, entendendo claramente que ele está falando, irmão Nasce, sobre algo do passado, e a gente vai falar um pouco sobre isso lá no final da pregação, tá? Esperei, é algo que aconteceu, ele não esperará, ele não espera, ele esperou já, ok? Só que claro, em vários outros textos, o salmista, o próprio Davi, ele fala para esperar, né? Mas esse texto, quero frisar isso, esse texto, irmã Rose, está falando sobre esperei, e isso é salutar, depois a gente vai ver por quê. Então, eu queria pensar, os irmãos, por que eu devo esperar em Deus? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer. Val, por que eu devo esperar em Deus? Ele começa a responder isso, não no versículo 1, mas eu quero ver com os irmãos aí, por favor, no versículo 5. Tem uma resposta para isso. Versículo 5. Por que, irmã Edna, eu devo esperar em Deus? Versículo de número 5. Olha o que diz. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado. Primeira coisa, Gustavo, por que eu devo esperar em Deus? Porque o nosso Deus é um Deus de maravilhas. Amém? Nosso Deus é um Deus de maravilhas. O Senhor Deus é um Deus fiel, Anderson. Mesmo que a gente possa olhar e perceber as dificuldades que a gente enfrenta em algum momento da nossa trajetória, mas entenda, queridos, Deus é Deus fiel. E a própria palavra, irmã Noemi, ou Noêmia, diz em Deuteronômio 8:9, o seguinte: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda a misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. O Senhor é fiel. A palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios 10:13, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda, ou melhor, que não vos deixa ser tentados além do que podeis suportar. A palavra também vai dizer em 2 Tessalonicenses 3:3 que o Senhor vos confirmará e guardará do maligno. Ele é fiel. A Bíblia vai dizer em Hebreus 10:23, retenhais a confissão da vossa esperança, porque fiel, irmã Ângela, é o que lhe prometeu. Ele é fiel.
A Bíblia vai dizer em Apocalipse 19:11, Bruno, eu vi o céu aberto. O apóstolo João, ele narrando as visões que ele tinha, ele disse, irmão Gileno, eu vi o céu aberto e um que estava assentado sobre um cavalo. E ele diz assim, e na sua coxa estava escrito, fiel e verdadeiro. O Senhor, Ele é fiel, é um Deus de maravilhas. Por que eu posso, irmã Dinalva, esperar em Deus? Por que eu devo esperar em Deus? Porque o Senhor é fiel. Veja, por favor, na sua Bíblia, em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 23. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 23. Olha o que a Bíblia nos diz lá. Ele vai dizer, olha, ele está falando sobre as misericórdias, né? Aí ele diz, Carlinhos, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O que é que diz aí agora? Grande é a tua fidelidade. Aleluia. Glória a Deus. Grande é a fidelidade do Senhor. O Senhor é fiel. O Senhor é um Deus de maravilhas. E olha que o salmista está dizendo assim, olha, muitas, Senhor, muitas. Pensa aí, irmão. Hein? Pensa aí, Carlão. Pensa aí, Flávia. Quantas maravilhas Deus não operou na vida de vocês? Quantas coisas Deus não fez na minha vida e na sua vida, irmão? E o salmista está dizendo, olha, esperei com paciência. Mas você sabe por que eu esperei? Porque Ele é um Deus de maravilhas. Amém? Olha a sua Bíblia em Jeremias 32, versículo 7. Esse texto também eu quero ler com os irmãos. Jeremias 32, versículo 7. Olha o que a Bíblia vai dizer. 32, 17, melhor dizendo, desculpem. 32, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz. 17. Troca aí, Mileide. Está dormindo, Mileide? Brincadeira, Mileide. 17. 32, 17. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra, com o teu grande poder e com o teu braço estendido. O que é que ele diz agora? Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Não há nada impossível para o Senhor. O nosso Deus é maravilhoso. Por que eu posso esperar em Deus? Porque Ele é maravilhoso. Porque Ele é especial. Porque não há nada maravilhoso demais para Ele. E eu posso tomar posse da vitória do Senhor para a minha vida. Não vivendo o hedonismo, mas vivendo o propósito de Deus para a minha vida. Falar em propósito, veja só, no versículo 5 ainda, por que eu posso esperar em Deus, ou por que eu devo esperar em Deus? Veja aí, Ricardo, que a Bíblia diz assim, ó, muitas, Senhor Deus, são as tuas maravilhas que tens operado. Olha o que ele diz agora, e também o quê? Os teus desígnios para conosco, ou seja, os teus caminhos para conosco, ou seja, os teus propósitos para conosco. Irmã Maria, o que está dizendo aqui é que muitas maravilhas o Senhor fez, mas também muitos propósitos o Senhor tem estabelecido, Jane. E isso é interessante, porque contraria a ideia do hedonismo. Então, irmão Wellington, não tem que tudo sair do jeito que eu quero. Não tem que estar tudo bonitinho, do jeito que eu imaginei. Não, tem que estar dentro dos desígnios do Senhor. Tem que estar dentro dos propósitos de Deus, Anderson. Porque se estiver dentro dos propósitos de Deus, as coisas vão acontecer de forma maravilhosa. Então é esperar no Senhor. Por que eu posso esperar no Senhor, pastor? Porque muitos são os seus propósitos para conosco, aleluia. O Senhor, é interessante isso, irmãos, até eu coloquei, né, hoje uma mensagem, porque eu já estava meditando nesse texto, preparando a palavra, hoje no finalzinho da tarde, e eu mandei aquele texto para os irmãos, né, aqueles obviamente que puderam ler, tiveram condição de ler, o texto que fala sobre Jacó, né, Jacó, ele acha que José morreu. E a reflexão que veio ao meu pensamento, Gal, foi que Jacó, ele não sabia que o seu filho estava vivo. E José ficou o tempo todo na casa de Potifar, não era nada,
na casa de Potifar, irmã Marli. José lá, José vai para a prisão, e Jacó achando que José tinha morrido. Anos depois que José agora já é governador do Egito, Deus dá um jeito de que Jacó pudesse agora reencontrar seu filho. E a reflexão que eu fiz na mensagem lá que eu mandei para vocês foi o seguinte: vem cá, por que talvez esse tempo, essa lacuna, alguém pudesse pensar assim, poxa, mas Jacó podia ficar com José e não ficou, foi sofrimento, foi, ele achou que estava morto, foi, mas preste atenção, talvez se José não tivesse se separado de Jacó, José não fosse governador do Egito. E quem foi que salvou a vida de Jacó? Hein? José. Porque quando José viu que a fome era grande na terra, José então vê que todos os povos vão para o Egito, porque disseram que lá tinha comida. E quem vai para o Egito? A família de José. E Jacó depois é chamado, levado da onde ele estava para o Egito, ser sustentado por José, por divina providência. Ou seja, queridos, aquilo que a gente olhava num cenário, irmão Patrício, normal, e olhava e falava assim, irmão Albani, isso aqui é um desastre. Não era desastre, era propósito. Era Deus cuidando do seu povo. Por quê? Porque o povo de Israel foi salvo, porque naquela fome muita gente morreu. Mas o povo de Israel, a Bíblia diz que ao todo 72 pessoas eles vêm para o Egito, eles são cuidados no Egito, eles crescem no Egito. Por quê, pastor? Porque Deus estava cumprindo um propósito. Talvez você e eu precisamos ouvir essa palavra para entender por que eu preciso esperar em Deus, porque talvez eu e você estejamos cumprindo um propósito. Porque talvez na minha vida e na sua vida esteja exatamente na lacuna de que a gente não está vendo nada acontecer. Talvez estejando na lacuna exatamente do momento onde Deus está trabalhando para que as coisas possam chegar aonde Ele quer que chegue. Entendeu, Michele? Então, por que esperar em Deus, pastor? Porque Ele é um Deus de propósito. Por que esperar em Deus? Olha, eu estou no versículo 5 ainda. Vá para o versículo 5 aí, vá. Por que esperar em Deus? O 5. Eu já disse que por que esperar em Deus no 5 eu tirei as maravilhas. Ele é um Deus de maravilhas. Eu tirei o fato de que os desígnios dele são inúmeros, ou seja, os propósitos dele. Mas por que esperar em Deus? Olha o que ele diz agora. Ninguém há que se possa igualar contigo. Olha aí, Sérgio. Ninguém. Ele está falando do Senhor, desde o início. Senhor, muitas são as tuas maravilhas. Senhor, muitos são os teus desígnios. E aí ele conclui, Dudinho, ó, dizendo aí, ó, ele diz o que agora? No final do versículo 5, ninguém há que se possa igualar contigo. O que é isso, pastor? O Senhor, Ele é soberano. Por que que eu posso esperar em Deus? Porque não tem ninguém que se iguale a Ele. Porque aquilo que Ele determina, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer, Ele faz. Ele é todo poderoso. Não há nada que escape o controle do Senhor. Não há nada que escape os decretos do Senhor. Nós precisamos ouvir o salmista dizer: eu esperei. Sabe por que eu esperei? Porque não tem ninguém igual ao meu Deus. E essa concepção e essa convicção, ela precisa bradar no seu coração todos os dias, mesmo que o propósito esteja longe de acontecer na sua cabeça. Mesmo que você não esteja entendendo isso, mas você precisa viver isso. Entender esse princípio. O Senhor, Ele é soberano. Veja o que está escrito em Deuteronômio, por favor. Deuteronômio 10, 17. Dá uma olhada lá na palavra do Senhor. Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande,
poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Ele é quem? Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus grande, Ele é o poderoso, Ele é temível. Veja aí na sua Bíblia ainda, no Salmo 103, versículo 19. No Salmo 103, versículo 19, diz assim a palavra: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, domina sobre tudo que existe. Domina sobre tudo que existe. Salmo 135, versículo 5. Está em Salmos aí. Caminha aí para você ver o que aqui diz a palavra. Salmo 135, versículo de número 5. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Por que eu vou esperar no Senhor? Eu vou esperar no Senhor porque Ele é o Deus de maravilhas. Eu vou esperar no Senhor porque Ele tem os seus propósitos, e os seus propósitos são muitos, e os seus propósitos me abençoam. Eu vou esperar no Senhor porque de fato Ele é um Deus soberano e todo poderoso. Mas o salmista, ele começa então a falar especificamente sobre essa espera, quando ele diz: eu esperei pacientemente. Eu comecei a entender que na verdade há um mover em Malboni, há um mover, irmã Edith, na nossa caminhada, para que a gente, irmã Edna, possa seguir aquilo que o Senhor deseja para nós. Quando nós estamos num tempo de espera, o que fazer no tempo de espera, Lavínia? Qual deve ser a atitude do cristão no tempo de espera? A gente vai fazer o quê? Aí ele já começa no versículo 1, já dá logo, Patrícia, uma clara orientação. Veja na sua Bíblia aí, por favor, versículo 1. Eu estou agora falando sobre o que fazer enquanto eu espero Deus, né? Espero por Deus. Veja o versículo 1, o que é que diz? Esperei, o que é que diz sua Bíblia? Pacientemente. Esperar já não é bom, irmão. E ainda esperar pacientemente. O que quer dizer esperar pacientemente? É esperar em paz. Esperar pacientemente é esperar em paz. É esperar calmo. É esperar tranquilo. Ah, mas as coisas não estão andando. Meu irmão, esperar pacientemente. Interessante que a Bíblia vai nos dizer que paciência é um fruto do Espírito. É um desenvolver do crente. O crente precisa desenvolver a paciência. Luciano, o crente não pode ser impaciente. Ou não deve ser impaciente. Quanto mais de Deus ele tem, menos impaciente ele fica. Então eu vou falar de uma forma diferente, irmão Marivaldo. Quanto mais de Deus ele tem, mais paciente ele fica. Interessante que a palavra de Deus ela vai nos dizer, veja aí na sua Bíblia, em Romanos 12, 2. Pode projetar também, pode acompanhar aí na palavra. Regozijai-vos na esperança. 12, 12. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Olha aí, olha aí. Sede pacientes na tribulação. Então, é o mais difícil, sim, sem dúvida alguma, mas é uma atitude que eu e você temos que ter. Está esperando em Deus em alguma área, meu irmão? Seja paciente. Ah, mas a tribulação vai para lá, vai para cá. Seja paciente. Segura a onda aí, meu irmão. Segura a onda. O Senhor está com você. O Senhor está contigo. Na espera, existe a necessidade de nós termos paz. Não adianta você, eu estou esperando em Deus, mas eu não aguento. Eu estou esperando em Deus, mas eu não durmo. Eu estou esperando em Deus, mas eu estou aqui ignorante com todo mundo porque eu não aguento. Eu estou chateado, eu estou... O salmista é claro. Esperei, o que é que diz? Pacientemente. Não é agonia, é calma, André. E é interessante porque às vezes você sabe, mas eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada acontecer, as coisas não estão acontecendo. Então, dá uma olhada aí, por favor, na sua Bíblia, em Romanos 8, 25, por favor.
A Bíblia diz assim, ó, Romanos 8, 25. Olha o que a palavra vai dizer. Mas se esperamos o que não vemos, isto é, com paciência o aguardamos. Ah, olha aí, eu não estou vendo nada. É justamente, meu filho, com paciência você tem que aguardar. Mesmo sem ver as coisas acontecerem, sim. Porque a espera não é de algo que você está vendo, é de algo que você deseja, de algo que você almeja. A Bíblia está dizendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aí, eu preciso ter paciência, mas tem uma outra coisa que o salmista me ensina aqui. Tem uma outra coisa que eu preciso ter. Dá uma olhada no versículo 4 agora. Como eu disse aos irmãos, a gente vai permear um pouquinho por todo o salmo. Veja o versículo 4 agora. O que é que ele diz? Bem-aventurado o homem que põe no Senhor o quê? E não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Ou seja, irmãos, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, presta atenção. Eu esperei com paciência, agora sim, quando eu estava esperando, primeira coisa, eu esperei com paciência, eu esperei Deus trabalhar, eu não fiquei agoniado. Mas uma segunda coisa que eu também quero dizer a vocês, ele dizendo, eu esperei colocando a minha confiança no Senhor. Aqui tem uma palavrinha com duas letrinhas que todo mundo já ouviu falar e conhece muito, que é fé. Hebreus 11:6 vai dizer, sem fé não tem como agradar a Deus, irmão. Não tem como você viver, na verdade, entendendo que Deus é maravilhoso, entendendo que o Senhor cumpre os seus propósitos, entendendo, na verdade, que o Senhor, Ele, de uma forma especial, Ele é soberano. Não dá para você pensar em nada disso, se você não compreende que, de fato, há necessidade de uma fé, de uma crença, de que aquilo vai acontecer. Nós precisamos entender que o Senhor é aquele que abre portas onde não há portas. O Senhor é aquele que, de uma hora para outra, a vitória chega. Nós temos que tomar posse disso, porque o salmista está dizendo, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, espera em Deus, ele crê que Deus pode fazer o impossível. Mesmo você não vendo, Reinaldo, mas o Senhor trabalha por mim e por você. A Bíblia diz, Isaías 64, versículo 4, desde a antiguidade não se viu, nem chegou ao conhecimento humano, os olhos não percebeu, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Bota aí Isaías 64, versículo 4, por favor, querida. Olha o que aqui diz a Bíblia. E eu quero frisar isso, porque eu quero que os irmãos olhem e leiam, né? Vamos lá? Vamos ler isso? Em nome de Jesus, interioriza essa palavra para você, porque é algo que Deus está falando com pessoas aqui. A gente precisa confiar. Tem pessoas que estão perdendo a confiança, então pessoas que estão desacreditando, então pessoas que não estão tendo fé suficiente. Olha o que a Bíblia diz. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. Que faz o quê? Não, irmão, bora. 1, 2, 3, que faz o quê? Enquanto você está esperando, Deus está trabalhando. Enquanto você está esperando, Deus está trabalhando. Mesmo você sem ver, mas eu preciso crer. Mas continue observando o Salmo 40. O Salmo 40 traz uma outra orientação para nós. Pastor, enquanto eu estou esperando, o que é que eu faço? Está lembrado aí? Hein? Enquanto eu estou esperando, obrigado, já falaram aí, eu preciso ter paciência. Qual é que eu faço mais? Quando eu estou esperando? Acabei de falar. Nada? Hein? Eu confio, eu tenho fé. Obrigado. Terceiro, enquanto eu estou esperando em Deus, olha só, eu preciso me animar pela palavra de Deus a meu respeito. Preste atenção, irmã Maria, que vai falar agora claramente para nós aqui sobre algo importante. Como Deus nos vê. Dá uma olhada no 7 agora. 7.
47. Eu achei isso fantástico, gente. Aliás, quando eu fico meditando, eu quero louvar a Deus, porque Deus tem, na verdade, falado muito comigo. Quando eu estou meditando nesses salmos, às vezes eu tenho até dificuldade de parar. E olha que eu já estou ali há quase meia hora pregando. Se deixar, eu fico aqui. Mas é muito gostoso, gente. É muito gostoso você meditar na palavra. É algo maravilhoso. E eu fico muito feliz de nós estarmos nessa sequência temática, estudando os salmos. É muito bom. Dá uma olhada, por favor, aí, no versículo 7, que é algo que Deus falou muito profundamente ao meu coração. Olha o que ele diz aqui, ó. Então eu disse, isso é o salmista falando, eis aqui estou. Agora, olha o que ele fala aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito. E, gente, para pensar nisso, Anderson. Rapaz, ele está falando que o Senhor, Ele escreve algo ao nosso respeito. Jovem, eu não sei como é que você se sente, eu me sinto extremamente amado pelo Senhor. É algo maravilhoso. E aqui é interessante, irmãos, que eu preciso me animar por essa palavra. Entenda, enquanto eu estou esperando em Deus, o que é que eu faço? Eu me animo, ó. Aqui, ó. Enquanto eu espero em Deus, aqui tem um bocado de coisa para me animar. Aqui tem um bocado de coisa para me dar força. Aqui tem um bocado de coisa para, de fato, fazer com que eu entenda o Deus que eu sirvo. Entende? Ele está dizendo exatamente isso. Eu disse, estou aqui no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Ou seja, eu preciso andar animado. Enquanto eu espero em Deus, o ânimo tem que estar sobre a minha vida. Às vezes a gente está desanimado, sabe por quê? Porque o nosso olhar não está aqui. Quando o nosso olhar não está aqui, o ânimo chega, o desânimo chega. Quando o nosso olhar está na palavra, irmãos, por mais que a gente passe alguns períodos de desânimo, mas a graça de Deus nos anima, nos sustenta, nos levanta, e a palavra dele faz um efeito extraordinário sobre nós. Nós precisamos entender isso, o ânimo. Enquanto eu espero, eu me animo no que eu sou em Deus. Deus escreve a meu respeito, assim como fez com o salmista Davi. O ânimo é importante para a espera. Para quê, pastor? Para você não desistir do propósito, irmão. Lembra que Deus é Deus de propósito? E que nem sempre Ele vai fazer o que eu quero? E às vezes, irmã Maria Regina, a gente está vivendo um propósito, Larissa. E na verdade, a gente desiste, a gente desanima. Mas o nosso Deus, Ele está nos ensinando que a gente precisa ser constantemente animado pela palavra. Eu estou falando do ânimo pela palavra, para que a gente possa conseguir vencer. Dá uma olhada na sua Bíblia, aí é outro salmo que a gente até já passou por ele na leitura, o Salmo 27, versículo de número 14, irmã Carmen. Olha o que está escrito aí, Salmo 27, versículo 14, olha lá, vamos lá? Todo mundo lendo isso aí? 1, 2, 3. Em outras traduções diz assim, espera no Senhor, anima-te. Olha aí, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Crentes em Jesus Cristo, a espera pelo Senhor não pode ser uma espera onde eu fico me lamuriando, onde eu fico abrindo minha boca para murmurar, reclamar. Não, a espera pelo Senhor é uma espera animada, porque eu sei que o meu Deus vai cumprir sobre a minha vida os propósitos dele para mim. Espera no Senhor, anima-te. Davi, que escreve esse salmo, Esther, animado. Davi vai lá visitar o acampamento de Israel para levar comida para os irmãos e fica sabendo, tem um gigante aí, o cara é forte, poderoso, experiente de guerra, já disse aqui que vai acabar com tudo, irmão Salomão, prometeu, que se tiver um guerreiro aí para lutar. Davi, jovem, ninguém, todo mundo com medo, os guerreiros mais experientes de Israel com medo de Golias. Davi, ele vai motivado pelo Senhor.
E quando ele vai chegar diante do gigante, o gigante esculhamba Davi, irmão. Eu já brinquei aqui outro dia, que era como se pegasse aqui, né? Vai fazer uma narração de boxe aí, gigante Golias, 3 metros de altura, não sei quanto no capacete, não sei quanto na lança, e vai lá, falando de Golias, Davi, né? Franzino, não tem nada, uma funda na mão, um desastre, vai amassar, vai pisar, vai acabar. Mas irmão, quando o gigante Golias começa a dizer, vem cá, eu sou algum cão, para você vir para cá lutar comigo, com uma funda aí, começou a esculhambar, esculhamba Davi de A a Z. E o que é que Davi faz? Olha a sua Bíblia aí, 1 Samuel 17:45. Olha o que Davi faz. É desse ânimo que eu quero que os irmãos entendam que nós precisamos ser. A gente não tem que ficar olhando, irmão, para as dificuldades, não. A gente não tem que ficar olhando para os levantes, não. A gente precisa olhar para o Deus que está conosco, o Deus de Jacó, que é o nosso refúgio. Ele, na sua palavra, ele me anima. Fabrício, olha o que Davi diz. Davi, porém, disse ao filisteu. Foi o que Davi disse. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Irmãos, nós precisamos entender isso. O Senhor, Ele nos anima. E a gente não tem que ficar desanimado. E a gente não tem que se entregar diante das dificuldades. A gente não tem que se abater, porque a gente tem um Deus, de fato, que cuida de nós. Sabe o que Davi faz, Esther? Davi, quando diz assim, ó, você, gigante, está vindo para mim, com a sua espada, com sua lança, ó, mas eu vou para você, em nome do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que Davi está falando? Não vou lutar por mim não, meu filho. Só eu que estou lutando com você não, meu filho. Você vai lutar com ele. Porque quem você tem afrontado não sou eu não. Você tá, veja, ele esculhambou Davi, Melry. Mas Davi diz, você não está esculhambando a mim não. Ei, presta atenção, você não entendeu. A batalha, irmão Jorge, ó, é com o Senhor, o Deus de Israel. Você vai lutar com ele. Sabe o que eu aprendo com isso? Pegue os seus problemas, irmão Josi, e entregue na mão de Deus. Às vezes a gente está querendo resolver, né, com o nosso próprio braço, mas na verdade Davi fazia isso. Ó Senhor, o problema é teu. E ele resolvia. A espera no Senhor precisa ser uma espera animada, palavras animadoras. Eu e você precisa receber palavras animadoras. Lutas vêm, irmãos. E eu não estou falando de palavras simplesmente de pessoas, não. Eu estou falando da palavra de Deus. É por isso que é tão importante a gente meditar. É por isso que é tão importante a gente estudar a Bíblia. É por isso que é tão importante a gente tomar posse dessas verdades para a nossa vida. Por quê? Porque é a palavra de Deus que de fato faz diferença. Lutas vêm, dificuldade vem, mas a gente precisa ter ânimo. Irmão, não é fácil não. Quantas vezes eu como pastor já tive vontade de desistir, chutar o pau da barraca, dizer não dá não, véio. Não dá não. E o diabo, ele trabalha nisso. Ele cria situações para você deixar de fazer a vontade dele, deixar de voltar a vontade de Deus, melhor dizendo. Mas entenda, irmão, como é precioso você ouvir a palavra do Senhor. Enquanto o diabo está dizendo assim, ó, desiste, não vai dar certo não. Não, ó, vai lá. E você está, não, vamos embora. O Senhor está comigo. O Senhor, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Não, as coisas vão acontecer. Não, ó, vai ter isso, vai ter aquilo. Não vai dar certo aqui, não vai dar certo ali. Não, a palavra me garante que o Senhor está conosco. A gente precisa lembrar disso, irmão, porque eu tenho que tomar posse, sabe? Mas a coisa é feia, mas o levante é muito grande, mas a dificuldade é enorme. Aí eu me lembro da palavra, Satanás, maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Paralisa não, irmão, paralisa a obra de Deus não. Porque a obra de Deus é daquele que tem todo o poder. Não existe, na verdade, nada que possa paralisar, a não ser que o Senhor queira.
a não ser que o Senhor tenha algum propósito. Mas siga em frente, avante, se anime com a palavra de Deus. A vitória vai chegar na sua vida. Ele está cuidando de você. Você precisa tomar posse da palavra, que senão não adianta. Dá uma olhada no versículo 17 do Salmo 40. Veja aí. Olha o que ele diz aí. Olha que palavra maravilhosa. Olha aí. Olha que palavra maravilhosa. Eu sou pobre e necessitada. O que é que diz, irmã Lourdes? Porém, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo. Tu és o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Então o Salmo ele demonstra claramente isso. De que de fato há uma necessidade. Qual é a atitude que eu tenho que ter? Paciência. Essa é uma atitude que eu preciso ter. Paciência. Qual é a outra atitude que eu preciso ter? Fé, confiança. Qual é a outra atitude que eu preciso ter? Ânimo. Ânimo. O Salmo me diz, ânimo em quê? Ânimo na palavra. Ânimo na palavra, ele diz aqui, eu tenho escrito a seu respeito. Mas, para a gente finalizar, versículo 8, 9 e 10, diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Olha aí, o que é que eu tenho que fazer enquanto eu estou esperando? O que é que eu tenho que fazer enquanto eu estou esperando? O que é que eu tenho que fazer enquanto eu estou esperando? Fazer a tua vontade, ó Deus meu. Tem gente que quando está esperando alguma coisa, cansa de esperar, começa a fazer outras coisas. Começa inclusive a deixar de servir a Deus. Deixa de trabalhar para o Senhor. Porque eu estou esperando, sinceramente, eu não quero saber de nada não quero me envolver com nada, não quero trabalhar para o Senhor não. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Enquanto eu estou esperando, eu esperei. Enquanto eu estou esperando, irmão Genival, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou servindo, eu estou me dedicando, eu estou à disposição para que Deus faça o melhor. Olha o que ele diz aqui: dentro do meu coração está a tua lei. Enquanto eu estou esperando, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou procurando me enquadrar na Bíblia, eu estou procurando ser servo do Senhor, ainda mais. Enquanto eu estou esperando, olha o 9, enquanto eu estou esperando, olha aí, fazer a vontade de Deus, né? Fazer a vontade de Deus. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Olha aí, sabe o que é isso, Val? Serviço, Val. O que é isso aqui? Serviço, irmão. Proclamei as boas novas de justiça. Olha aí, Ricardo, né? Justiça, proclamar, falar do Senhor. Fala, mas eu estou esperando, pastor, não chegou ainda não. Sim, você está esperando, mas isso aí é algo que ele chama a atenção. Proclamar boa nova, serviço. Quer mais? Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Ou seja, eu não parei de trabalhar. Eu não parei de fazer tua vontade não, Senhor. Irmã Jaqueline, é claro isso aqui. Veja o versículo 10, irmã Jaqueline. Ele diz aqui, ó: não ocultei no coração a tua justiça. Eu proclamei a tua fidelidade, eu proclamei a tua salvação. Eu não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Ou seja, ele estava dizendo ali, olha, a tua graça, a tua justiça, a tua fidelidade, a tua salvação, a tua verdade, eu continuo fazendo, eu continuo falando, eu continuo pregando. Por quê? Porque isso não importa não. Tem gente que assim, eu estou esperando algo de Deus, então tipo assim, enquanto Deus não faz, eu também não me envolvo com nada. E o salmista ensina que essa não é a melhor forma de você de fato esperar em Deus. Você espera em Deus fazendo coisas para Deus. Amém? Você espera em Deus fazendo coisas para Deus. E é interessante que ele abre o coração, né? E fala de quê? De justiça, de paz. Tem gente que quando está passando por um momento difícil, ou seja, está esperando em Deus, abre a boca para murmurar, reclama de A a Z, tudo está ruim, nada está bom, só reclamando. Então assim, mas é porque eu estou vivendo um momento difícil. A Bíblia não deixa margem para você murmurar porque você está vivendo um momento difícil não, filho. A Bíblia é clara, o salmista está dizendo, eu esperei, mas eu esperei proclamando a tua justiça, proclamando a tua verdade, proclamando a tua graça, proclamando a tua salvação. Eu estive fazendo isso, proclamando a tua fidelidade. Continuei servindo ao Senhor. E então, para a gente concluir, diante dessa espera,
chega um momento que Deus age. Ele esperou com paciência no Senhor, e Deus então agiu. E eu queria fechar com essa ação de Deus. Dá uma olhada no versículo 1. O que é que ele fala? Vamos ver? Esperei confiantemente ou pacientemente pelo Senhor. E o que é que diz sua Bíblia? Olha a consequência do que Deus faz pela espera. Quando você espera, olha a consequência, olha o que Deus faz. Ele se inclinou para mim. Eu achei lindo isso também. Deus se inclinou, irmãos, se inclinou para Ele. Você crê que quando você está orando, irmão Wilton, por algo, Deus se inclina para você? Gente, olha que coisa maravilhosa é perceber o amor de Deus para com o ser humano, e principalmente, irmã Maria, para aqueles que se debruçam para Ele, que buscam a Ele, que esperam nele. Irmão, aqueles que esperam no Senhor, a Bíblia está dizendo, o Senhor se inclina. Uma inclinação aí, viu, Anderson? Específica. O Senhor se inclinou para mim. Não foi para o povo, foi para mim. E mais, ele não só se inclinou, vá acompanhando os verbos, viu? Eu gosto muito desse negócio de verbo, eu acho interessante. Vá acompanhando os verbos. Ele se inclinou para mim, depois ele fez o quê? Ele me ouviu, Leca. Quando eu clamei por socorro, ele me ouviu. Ou seja, a figura de um Deus pessoal, de um Deus que conhece Davi, que conhece Salomão, que conhece Edna, que conhece Fávia, que conhece Luciano, que conhece Lucas, que conhece Edivaldo, que conhece Gomes, que conhece Rita, um Deus que conhece cada um de nós de forma específica. Ele se inclinou para mim, Ele me ouviu quando eu clamei. Coisa maravilhosa, irmãos. Que bom é saber que temos um Pai de amor que nos ouve. Mas vai olhar o que é que Deus fez, irmã Iva, versículo 2 agora. O que é que Deus fez? A Bíblia diz que Ele me tirou. Olha outro verbo. Tirou, Vando. Tirou-me. De quê? De um poço de perdição. De um tremedal de lama. Você já imaginou o salmista ali? A ideia aí no original desse tremedal é a ideia de uma areia movediça, ou algo que puxasse, ou algo que não permitisse que ele saísse. Ou seja, ele estava esperando em Deus, porque de fato ele não tinha o que fazer. Ele estava numa situação que o Senhor era a única possibilidade de salvá-lo, mas ele entendia isso. E a Bíblia está dizendo aqui, irmão Patrício, na verdade, claramente nesse trecho, quando ele diz, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, ele estava dizendo, na verdade, um testemunho para os outros. Foi o que Deus fez com ele. E o que foi que ele fez mais? Além de tirar do lamaçal, da onde ele não podia sair. Eu não sei se você começa a imaginar a sua vida e a minha vida, porque eu comecei a imaginar. E eu comecei a perceber que esse trecho aqui do Salmo, ele estava falando sobre um resgate. Não um resgate do soldado Ryan que tem lá, mas um resgate de amor eterno por uma alma que estava sendo condenada ao inferno, mas que por um amor extraordinário, ele foi lá e pegou no lamaçal. Dá uma olhada no que ele diz, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. E ele fez o que, irmão? E ele fez o quê? Olha aí, mais um verbo, ele colocou-me. Em outras traduções diz, ele ergueu, o verbo erguer, o verbo colocar. Ele me colocou sobre a rocha, aleluia. Ele me pegou da lama, e ele me colocou sobre uma rocha, irmão Salomão. Aí eu, viajando aqui recentemente para Brumado, né, que a gente foi lá na consagração de Anderson, estava eu e os meninos, rapaz, a gente passava por umas rochas assim, né? Absurda, gigante, rapaz, que negócio extraordinário, negócio grande, gigante lá, a rocha lá. Quanto tempo aquela rocha está ali? Chove, faz sol, tempestade, relâmpago, raio, trovão,
fenômenos outros da natureza, a rocha está lá, inabalável, e é isso que Deus quer para mim e para você, que nós entendamos. O Senhor nos tirou do lamaçal e nos colocou sobre a rocha. Mas Ele não fez só isso, Ele firmou os nossos passos. O que é firmar os passos, pastor? É não deixar os passos, sabe? É você ser colocado sobre a rocha. Você estava no lamaçal, automaticamente no lamaçal, cheio de lama, você pode estar escorregando, o que significa dizer que o Senhor nos purificou e nos limpou totalmente, nos colocou sobre a rocha. E mais, Ele firmou os nossos passos, ou seja, Ele nos direcionou, Ele nos indicou o caminho. Irmãos, isso aqui é extremamente maravilhoso para nós. E Ele vai concluir, e eu quero que você reflita sobre isso. Eu sei que esse contexto, Ele está falando sobre, Ele fala sobre livramento, Ele fala sobre a espera do Senhor, de coisas que o Senhor vai fazer, e eu e você vivemos isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se nada dessas coisas acontecerem na minha vida, porque os propósitos dele são eternos, e eu posso viver um sofrimento que leve a minha vida toda até o dia que eu partir, e eu não estou livre disso, aliás, ninguém está, porque a Bíblia diz que acontece tudo a bons e a maus, a justos e a justos. Então não vim para aqui pregar um Deus que faz a nossa vontade, mas um Deus que cumpre os seus propósitos. E o que eu quero chamar a sua atenção é que, independente do que eu tenha que viver aqui como propósito do Senhor, eu quis encerrar essa pregação, essa mensagem com esse trecho. Sabe por quê? Com esses primeiros versículos a esse trecho, porque eu entendo que aqui está um resgate, que não é para essa vida, mas um resgate eterno, onde a esperança do Senhor é colocada no coração de todo crente, porque nós vivíamos no lamaçal, nós vivíamos lá, nós éramos servos do inimigo, nós não tínhamos vida, nós não tínhamos esperança, mas o Senhor, Ele foi lá, Ele pegou. É interessante isso, olha como Deus falou comigo, não, presta atenção. O Senhor se inclinou. Você pode se inclinar, Ellen, à distância. Não pode? Pensa aí, irmã Lúcia está lá no fundo da igreja, ó. Eu posso me inclinar em direção a ela à distância. Eu também posso ouvi-la à distância, assim ou não? Eu posso estar aqui, irmã Lúcia está lá, irmã Lúcia está, pastor, ô meu irmão, estou ouvindo. Eu posso ouvir. Deus, ó, está dizendo que se inclinou, está dizendo ouviu. Ó, pode ser a distância. Mas aí, ó, Ele foi lá e me tirou de um poço de perdição. Ele veio para perto. Ele tocou na sua vida. Ele deu sentido. Aquilo que não tinha sentido, aquilo que era uma condenação, o Senhor transformou em vitória. Veja agora o versículo seguinte. E Ele fez mais. Rose, além de tudo isso que Ele fez, olha só os verbos, viu? Olha os verbos. Ele se inclinou, Ele ouviu, Ele me tirou, Ele colocou os meus pés sobre uma rocha, Ele me firmou. Mais um verbo, Ele me pôs. O quê? Nos lábios um novo cântico. Olha a salvação aí, irmã Edinalva. Ele colocou sobre mim um novo cântico nos meus lábios. Oh, irmão, que coisa maravilhosa. Há um novo cântico de louvor na sua boca, irmão. Há uma nova nota de louvor, de adoração a esse Deus maravilhoso, que te tirou do lamaçal e que te levou para a rocha, que é Jesus Cristo. Há um cântico de louvor, então adore a Ele, irmão, adore a Ele, glorifique o nome dEle, diga obrigado, Jesus, glória seja dada ao nome do Senhor, aleluia, Ele vive, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele me salvou, Ele me tirou do lamaçal, glorifique ao nome dEle, irmão. Ele me pôs nos lábios um novo cântico, aleluia, um hino de louvor ao nosso Deus. Andávamos no pecado, andávamos longe da palavra, andávamos longe do Senhor, mas Ele me tirou de lá, Ele te tirou de lá. E agora Ele faz a gente cantar para Ele. E agora Ele faz a gente louvar o nome dEle.
Amém? Por isso o salmista vai terminar, e eu vou terminar também. Quero pedir ao grupo de louvor que vem aqui, que nós vamos cantar uma música para nós encerrarmos esse culto. Se você puder ficar em pé. Eu vou encerrar com o que ele finaliza no versículo 3 aí. Olha o que ele fala no versículo 3. Olha aí, viu? Ó, preste atenção nisso. Muito importante isso aqui. Porque ele te tirou do lodo, porque ele ouviu, porque ele se inclinou, porque ele te tirou, porque ele te colocou sobre a rocha, porque ele te firmou os passos, porque ele colocou um novo cântico de louvor nos teus lábios. Por causa disso, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Tem muita gente que vai vir para os pés de Jesus por causa do testemunho que você vai dar, porque você vai ser um agente do Senhor, para que essas pessoas possam reconhecer: rapaz, quem era fulano, quem era ciclano, mas eles de fato foram tirados do lamaçal, e olha aonde eles estão hoje. Muitos verão, temerão e se entregarão e confiarão no Senhor. Curve sua cabeça agora, em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra nesse louvor também, amém? De tempestades e bonanças, não temos mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra viver, experiências pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucado, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucado, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho
tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O teu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja, fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite em que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Ele sabe exatamente o que você está passando. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia te esperando quando esse dia chegar. Aleluia, Deus. Curve sua cabeça. Pai querido e amado, nós queremos exaltar o teu nome, Senhor, te agradecer, porque o segredo é confiar, o segredo é descansar, é saber, meu Pai, que as lutas que enfrentamos, Senhor, existe sempre um hino de vitória preparado pelo Senhor para nós. E nós, ó Deus, entendemos, ó Pai, precisamos entender, Senhor, à luz dessa palavra que foi ministrada hoje, Pai, sobre a importância do esperar no Senhor. Sabendo, ó Deus, que nós não esperamos em um Deus, ó Pai, qualquer, mas é o Todo-Poderoso, é o Soberano, é o Deus das maravilhas, é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus que tem os seus propósitos e que vai cumpri-los, ó Pai. E nós, ó Deus, precisamos, no tempo que esperamos, ter paciência, Senhor. Saber, ó Deus, esperar, não se agoniar. Ó Deus, no tempo que temos, ó Pai, da espera, temos que exercer fé viva no Senhor, sabendo que o Senhor pode todas as coisas e controla tudo. No tempo da espera, Senhor, nós devemos nos animar na Tua Palavra, porque através da Tua Palavra, Senhor, que de fato, ó Deus, nós temos força e coragem para enfrentar as dificuldades, e nós temos que fazer a Tua vontade, Senhor. Tudo isso, Senhor, porque, ó Deus, se esperamos em Ti, temos a convicção que o Senhor, ó Deus, já fez algo maravilhoso por nós. O Senhor já nos tirou do charco de lodo, o Senhor já nos colocou sobre a rocha, o Senhor já nos firmou os nossos passos, ó Pai. E o Senhor está nesse momento, ó Deus, olhando para nós de uma forma, Senhor, tão maravilhosa, contemplando que existem muitas outras pessoas que estarão olhando para nós e temerão e confiarão no Senhor. Continua, Senhor, ministrando a Tua igreja, Senhor. Que essa leitura de Salmos continue produzindo, Senhor, vida, sabor na nossa família. Que a gente possa, Senhor, continuar dedicando tempo, Senhor, para estar juntos como igreja, como família do Senhor, aprendendo mais daquilo que o Senhor tem para derramar sobre nossa vida. Nós oramos a Ti agradecidos por tudo e o fazemos no nome santo e poderoso de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Os irmãos que por algum motivo